Bom dia, Marcela. Bom dia, Liz. Vocês não aparecem. Marcela, não me lembro de ter falado com Marcela durante essas lives anteriores aí. Vocês estão me vendo bem? Aqui em casa, né, onde que eu tô aqui, eu tentei fazer fora de casa ali na varanda, só que ali fica um monte de barulho, fica gato miando, fica... Aí eu tô aqui numa outra parte, só que tem um contraste de claridade aqui, aí eu não sei se as pessoas me veem direito. Bem, de qualquer forma, qualquer coisa aí, é melhor ver a claridade do que a minha fuça feia. Muito bem. Henrique, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vocês estão aí? Grupo Revolta de Beckman. Maria Gabriela, aqui ó, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Cadê? Aqui ó, segundo, daqui a pouco vai aparecer para vocês, aqui ó. Revolta de Beckman. Maria Gabriela, Júlia Rios, Júlia Silva, Vitor e Júlia Magalhães. Vocês estão aí? Quem que vai apresentar do primeiro grupo? É você. Bom dia, Luísa. Ô, Júlio, me responde aí quem que vai apresentar esse grupo. E aí, pessoal, eu peço que vocês estejam bem atentos, porque a gente vai ter... eu vou explicar também, obviamente, depois que a pessoa apresentar, eu vou dar um complemento de informações, e aí essa matéria a gente vai fazer uma atividade sobre ela depois, tá? Então é importante vocês terem conteúdo. Depois também eu vou disponibilizar os PowerPoints e uma explicação também sobre as revoltas no campus. Entretanto, é importante que vocês estejam prestando atenção para garantir o excelente aproveitamento. Deixa eu ver quem está aqui. 16 pessoas, meu Deus do céu, é pouca gente, é pouquíssima gente, na verdade. Enfim, o povo, me responde, por favor. Maria Gabriela, Júlia Rios, Júlia Silva, Vitor, Júlia Magalhães. A Júlia está aí. Ô, Júlia, você que vai apresentar? Quem que vai apresentar do seu Ei, grupo? Edmar, bom dia. Bom dia. É porque seu chat está atrasado, eu que vou apresentar. Júlia Padu. Ah, tá, meu. Ah, desculpa, Júlia. Júlia, você tem câmera? Você tem como compartilhar a sua apresentação com a gente? Precisa da câmera? Não, não precisa. Você não precisa se mostrar. Você pode. Mas como é que tá? Você já me enviou a apresentação? Não, mas eu posso compartilhar a tela? Só compartilhar a tela. Não precisa abrir a câmera, não. Tá bom. Eu que sou feio, tô me mostrando o que que você é 200 vezes mais bonito que eu, não pode se mostrar. Mas não tem problema não, não precisa mostrar o rosto, tá? Só compartilhar a câmera tá ótimo. Tá. Tá dando pra ver? Tá, apareceu. Que espetáculo! Tá, esse daí é o nosso museu. A gente colocou que o nome dele é Museu Século XVII porque a revolta de Beckman aconteceu nesse século. E tá, aí você vem aqui na bilheteria, né, e compra o seu ingresso. Veja a nova exposição da Revolta de Beckman por apenas R$ 10. Conheça tudo sobre esse período super interessante. Aí você paga e entra. Esse aqui Olha é o só. corredor que tem todas as salas. E essa daqui, ó, é a primeira sala que a gente vai explicar o contexto, né? Porque não tem como você saber uma história sem saber o contexto e o porquê de ela ter acontecido. Aí a gente fez uma máquina do tempo para a pessoa voltar para mais ou menos 1684 e conhecer o contexto. Tá, a revolta de Beckman aconteceu no Maranhão, só que na época o Maranhão não era um estado junto com o Brasil, era uma colônia portuguesa, mas era separada do Brasil. E chamava Estado do Maranhão e Grão-Pará. Lá as pessoas viviam em condições de extrema pobreza e às vezes até passavam fome.
A segunda sala é essa daqui, da Companhia do Comércio do Maranhão, que antes as pessoas podiam comprar em qualquer lugar, né? Só que daí a coroa portuguesa estabeleceu uma regra de que elas só poderiam comprar na indústria da coroa portuguesa. Então, todo o alimento e até os escravos tinham que ser comprados dessa empresa. Antes eles podiam só capturar os índios mesmo e escravizá-los. Só que depois eles tiveram que comprar os escravos trazidos da África dessa empresa. Essa empresa, ela cobrava tudo mais caro e ao invés de trazer muitos escravos, ela trazia poucos. Então, os escravos ficaram cada vez mais caros. E às vezes, como a comida também estava muito cara, eles ficavam sem comida e passavam fome até. Então, todo mundo começou a ficar revoltado por causa disso. E não só os cidadãos, mas também os donos da empresa, né? Que não lucravam tanto como antes. Agora eu vou falar da revolta em si. No dia 24 de fevereiro, de 1684, quando o governador saiu da cidade, do estado, 60 homens invadiram essa empresa, né, que vendia para todo mundo os alimentos, os escravos e tudo mais. E roubaram várias coisas, além de atacarem, assim, lutarem contra vários, tipo, guardas, assim, da empresa. E contra os jesuítas também, que eles proibiam, né, que escravizassem índios. Ai, pera. A resolução é que a coroa portuguesa, depois de eles invadirem a empresa, esses 60 homens, exigiram novas regras e para que essa empresa acabasse, né? E eles pudessem comprar de outros lugares, porque essa empresa estava deixando os produtos muito caros. Daí a coroa portuguesa falou que ia analisar o caso e tal, e aí levou um dos irmãos que estava organizando a revolta, né? Porque quem incentivou essa revolta foram os irmãos Beckman, por isso que a revolta chama Revolta de Beckman. Aí levou um dos irmãos para Portugal, que foi o Thomas, e ele achava que ele estava passeando lá em Portugal e tal. Só que depois, na volta para o Brasil, eles prenderam ele e o Manuel, que é o outro irmão do Tomás, ele foi morto junto com alguns outros participantes dessa revolta. E aqui mostra onde que eles foram sacrificados, essa pirâmide de Beckman aqui. E dessa forma, a coroa portuguesa mostrou quem realmente eram os líderes e que possuía forte interferência sobre a metrópole, e assim acabou a revolta. A companhia continuou no estado e os cidadãos aprenderam a lição passada pelos colonos, que eles não tinham palavra nas das decisões do estado. E é isso, aqui tem tipo as conclusões assim dos historiadores que eu coloquei, né, que é a conclusão dos participantes do grupo. Aí, por exemplo, você clica aqui na Júlia, tem as conclusões dela. Aqui na Gabi tem as dela. Enfim, eu vou clicar em todos aqui. Ô, Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. Que foi, assim, mais difícil para fazer esse trabalho? Eu acho que foi fazer o museu, porque demora bastante tempo para fazer essas partes, assim. Essa parte é meio chata, né? Mas ela depende de programação. Uhum. Como é que vocês fizeram para dividir o trabalho, assim? Enfim, alguém ficou responsável especificamente pelo museu? Vocês se ajudaram ou alguém teve à frente de fazer isso? Assim, eu fiz o museu e o resto fez a parte escrita, né? E a parte de escrever, assim, as partes escritas do museu foram as outras pessoas.
você seguiu o tutorial que eu tinha colocado lá na orientação do trabalho, né? Porque o layout desse museu de vocês está bem parecido com aquele de lá, não foi? É. Ah, ótimo. Bem, agora deixa eu só falar uma coisa. Primeiro eu achei, primeiro de tudo, assim, eu achei maravilhoso a forma como vocês construíram. Eu acho que eu posso ajudar vocês a colocarem dar uma arrumada em algumas coisas, sim, mas esteticamente falando, mas sem problema. Gostei muito assim dos detalhes, por exemplo, vocês colocaram aqui a fita zebrada para a pessoa não chegar muito próximo e não tocar no quadro. Isso é muito legal. Vocês contextualizaram a revolta, falaram especificamente da revolta, o que aconteceu no final das contas e a consequência para as pessoas. Bem, isso foi muito importante. Daí depois eu vou olhar as conclusões, enfim. O objetivo desse trabalho tem vários objetivos. O primeiro objetivo é vocês aprenderem a pesquisar. Vocês já tiveram experiência com pesquisa anteriormente, mas agora levar isso a um outro nível. Porque daqui a pouco a gente fala assim, porque daqui 5 anos, 4 anos a gente vai estar na faculdade, mas passa assim, bem rapidinho. Então é muito importante que você já tenha contato com a linguagem acadêmica. Então, de fazer pesquisa, de olhar fontes. Vocês, por exemplo, muito provavelmente o grupo de vocês teve muita dificuldade com fonte, porque uma fonte fala uma coisa, a outra fonte fala outra coisa, as informações se contradizem, e aí a gente está lidando isso no ponto de vista acadêmico. A questão toda, se a gente pensar assim no mundo de fake news, de epidemia de fake news, a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte que a gente pesquisa. Então, eu queria fazer essas considerações metodológicas primeiro, justamente para vocês compreenderem como que é difícil produzir uma informação correta. É muito difícil fazer isso. Como hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo fala o que quer na internet, então a gente tem muita coisa errada. Então, a gente tem que ter um senso crítico muito apurado para pegar a informação correta, sempre. E eu, como professor de História, o meu grande objetivo com o grupo de vocês e todos os meus alunos, não é que vocês concordem com a minha forma de análise da realidade. Vocês vão ter ferramentas para analisar a realidade da maneira mais cientificamente fundamentada, mas que vocês também tenham a capacidade de análise dessas informações de uma forma bastante depurada. Agora eu estou me vendo, que coisa esquisita. Para descompartilhar, Júlia, só você apertar no xizinho aí, tá? Do seu computador, aí você consegue descompartilhar isso. Aí, isso. Bem, aí o seguinte, então, assim, fazer esse trabalho em conjunto é sempre um desafio. Quando a gente está em aula presencial, é sempre muito desafiador. Agora, de forma remota, é mais complicado ainda. Bem, então, se qualquer problema que eu encontrar, seja nas informações do museu, ou seja na parte escrita, eu vou corrigir e vou devolver para vocês recorrigirem, tá? Porque o importante aqui não é especificamente vocês tirarem nota X ou Y. O mais importante é vocês aprenderem com o processo, tá? Então, eu não estou preocupado, ainda mais agora, eu não estou preocupado com a nota especificamente, eu estou preocupado com a aprendizagem de vocês. Bem, duas coisas que eu queria destacar em termos de conteúdo que você falou. De novo, Júlia, eu adorei. Achei que você tem um domínio do conteúdo espetacular. Então, o grupo está de parabéns, você está de parabéns pelo museu, pelas informações, pela pesquisa. Adorei mesmo, gostei muito mesmo. Duas coisas eu quero destacar. A Júlia falou sobre a Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias é uma empresa privada. Mas por que tem uma empresa privada? Porque a coroa portuguesa é muito pequena, ela não conseguia administrar todas as ações governamentais em todos os cantos. A coroa portuguesa mandava em tudo. Imagina se ela não tinha funcionário para mandar em tudo. E aí o que ela fez? Ela criou em parceria, uma parceria público-privada, uma PPP, e aí essa Companhia das Índias, ela era responsável para exploração específica ali da região do Maranhão, de outras regiões também, do Grão-Pará, né, na verdade. E aí o que acontece? Essa empresa, ela intermediava o comércio da colônia com a metrópole. Na verdade, na prática, essa empresa é que colonizava o Maranhão. Bem,
o problema disso é que a empresa ganhava muito dinheiro em detrimento da população local. Os colonos eram muito explorados. E aí eles trabalhavam demais e pagavam muito imposto para a companhia. E aí quem ganhava no final das contas era a companhia e era a metrópole. Já a colônia se ferrava. A colônia, por isso que esses caras fizeram essa revolta, porque eles estavam tendo muita dificuldade de ter acesso à mão de obra, e principalmente porque ali na região do Maranhão é difícil os escravos chegarem ali. Então eles acabavam escravizando os indígenas. Só que os jesuítas ali na região eram contrários à escravização do índio. E aí por isso que teve muita treta também, inclusive com os jesuítas. Bem, então os caras tentaram resolver o problema de forma diplomática, não conseguiram, acabaram fazendo uma revolta, tomaram um assédio governamental. No final das contas, por meio do castigo exemplar, a coroa puniu exemplarmente os revoltosos, e aí, para evitar que outras revoltas acontecessem também. Todas as revoltas têm castigos exemplares. O castigo exemplar era um modo de conduta governamental. O governo falava assim, olha, a gente tem que punir, e não bastava só punir, porque, por exemplo, tinha pena de morte. Então você pegava o sujeito e levava ali para um local e enforcava. Não, eles tinham que enforcar em praça pública, convocava a população para todo mundo ver, e aí todo mundo vendo, eles queriam desestimular as pessoas seguindo o exemplo do revoltoso, tá? Então, duas coisas que eu queria destacar o exclusivo colonial. O exclusivo colonial, nesse caso específico, era feito por meio da empresa, da Companhia das Índias, que era uma empresa contratada pela coroa para coordenar as ações coloniais ali na região do Maranhão. E a outra coisa é o castigo exemplar. Então, todas as vezes que as pessoas se articulavam para tentar questionar as orientações governamentais, o governo punia de forma exemplar e de forma muito dura. Muitos casos a gente vai ver são pessoas enforcadas, esquartejadas, enfim. E isso era feito em praça pública para que as pessoas não seguissem o exemplo. Tá bom? Muito bem. Parabéns, o grupo aí, Revolta de Beckman. Os irmãos Beckman, eles têm origem holandesa, alemã ali. Ali era tudo meio misturado nessa época, então é meio confusa. E aí, no final das contas, antigamente a gente falava Beckmão, e aí hoje a gente fala Beckman. Na pronúncia correta seria Bachmann, uma coisa assim. Enfim, de qualquer modo, obrigado, muito bem apresentado. Júlia, parabéns, grupinho, vocês brilharam. Depois, grupinho, eu vou mandar para vocês. Júlia, manda para minha apresentação e manda também para minha parte escrita. Tem até sexta-feira. Se quiser dar mais uma caprichadinha no museu, agradeceria, viu? Até a questão do layout e tal. De repente vocês ficaram muito em cima da hora, enfim, para fazer. Se não for o caso, me desculpa. Mas se vocês quiserem, até sexta-feira vocês podem mandar para mim, tá? E aí, assim que vocês me mandarem, eu vou corrigir. Vou colocar os comentários ali na folha de correção. Vou até mostrar para vocês aqui, moçada, aproveitando aqui o ensejo. A folha de correção é essa aqui, ó, que tem no trabalho de vocês. Então, eu vou colocar aqui a turma 8º A, o grupo, as Júlias, né? Júlia Rios, Júlia Silva, Júlia Magalhães, Vitor e Maria Gabriela. Aí eu vou colocar aqui o tema, Revolta de Beckman. O negócio está ligado, Revolta de Beckman. E aí eu vou mandar para vocês depois o feedback. Aí eu coloco aqui o roteiro, se o roteiro está ok, se o museu está ok. Museu ou apresentação, tem gente que não fez museu, né? A apresentação e a nota total aqui, tá? Que vai ser em porcentagem, não vai ser em nota, não. Aí depois, quando a gente voltar para presencial, eu vou transformar essa porcentagem em nota, como você já conhece. Beleza? Valeu. Então, Júlia, manda para mim depois. Tá ok? Agora, quem vai apresentar é a Guerra dos Emboabas. Bom dia, sou eu. Bom dia. Marcela, que vai apresentar? Isso. Oi, Marcela, tudo bem com você? Tô bem, e você?
Hoje, ô Marcela, eu, na medida do possível, estou bem. Tem dia que é melhor do que outro. Mas Nossa. vocês não fazem ideia o quanto que é gostoso ouvir a voz de vocês. Eu Ah, nunca vou, eu nunca vou reclamar, nunca mais, de quando vocês ficarem conversando em sala de aula. que bom. Oi, Edmar, tem problema se eu não ligar a câmera? Porque eu acabei de acordar. Não tem problema nenhum, não. É só compartilhar a tela, Ah, tá? Não calma precisa aí. ligar a câmera. Eu tô compartilhando, pera. Você passa o curso. Isso, Deu? deu. Não, peraí que eu tô com muito sono. Ai. Pode ir? Pode ir. Ah, só vou falar rapidão. É porque a gente vai apresentar da Guerra dos Emboabas, tá? Aham. Coloca na modo, isso, modo de apresentação. Isso. E aí você vai entrar aqui no museu. É só clicar aqui. Aí você vai entrar na setinha. E aí você vai clicar nos quadrinhos. E aí você clica aqui. E aqui vai primeiro explicar o que aconteceu. A Guerra dos Emboabas, ela foi uma guerra que ocorreu em 1707 até 1709, mais ou menos. E foram dois grupos, os vicentinos e os emboabas, que eles estavam meio que lutando pelo direito de exploração exclusivo. Eles tinham acabado de encontrar uma mina de ouro, os paulistas, os vicentinos, né? E aí os emboabas, eles queriam também ter direito a essas minas, igual os paulistas. Então, em Minas Gerais, né, que na época era chamado de Minas do Ouro, estava acontecendo esse conflito. Aí você vem aqui e vem aqui. Os emboabas, eles foram um grupo pejorativamente apelidados pelos vicentinos, que eram a mesma coisa dos paulistas, de emboabas. Mas eles eram normalmente um grupo heterogêneo com português e imigrantes de todo o Brasil. Eles foram liderados pelo ex-bandeirante português Manuel Nunes Vieira. Essa vem aqui no Barba Gata. Os vicentinos eram um grupo que, vindo de São Paulo, que também podiam ser reconhecidos por paulistas, e eles eram liderados por um ex-também bandeirante, Manuel de Borba Gata. Ô, Marcela, Oi. o nome Vicentino tem a ver porque a capitania de São Paulo, na verdade, chamava São Vicente. E aí, então, por isso que eles eram chamados de vicentinos. Você sabia disso? Não. Tá. Só parar. Aí você vai clicar aqui. Aí vai explicar como é que começou o início do conflito. O conflito ele vai desencadear por ambas as partes quererem a exclusividade de exploração do ouro. E eles não estavam, dispostos a abrir mão daquilo e nem, dar os privilégios para o outro. Então, eles começaram a fazer várias expedições, batalhas, para enfraquecer o outro. O Manuel de Nunes Vieira, o bandeirante que liderava os emboabas, fez muitas expedições, muitas mesmo, que ajudou a enfraquecer muito os vicentinos. E o conflito vai inicialmente desencadear quando São Paulo ele vai chegar nas minas de ouro e vai descobrir elas. E por ele, descobrir ter chegado primeiro, ele vai ter certeza que ele tinha que ter exclusividade total e tinha que ter o maior privilégio que todo mundo. E o Manuel de Nunes Vieira, ele não estava aceitando, porque ele achava que os emboabas também tinham que ter esse privilégio. Aí você vem pra cá, aí você vem pra cá. E aqui vai explicar o fim da guerra. O fim da guerra ele vai acabar em 1709, ele só acabou porque houve uma intervenção da coroa portuguesa e do governo do Rio de Janeiro. Estava tendo muito massacre, muita briga, e aí o Rio de Janeiro e a coroa resolveram intervir na situação. Depois disso, sem os privilégios e sem forças para continuar lutando, os paulistas eles deixaram a região, declarando a derrota paulista. Depois da guerra, com a derrota de alguns dos paulistas, alguns deles se locomoveram para o oeste. No que eles se locomoveram para o oeste, eles acabaram achando jazidas de ouros, onde atualmente se encontra Goiás e Mato Grosso.
E lá eles se estabeleceram e começaram novamente a fazer expedições, a escavar e procurar mais ouro. E aí, então, depois da guerra, eles começaram a ter, tipo, novos privilégios. São Paulo finalmente deixou de ser uma vila e se tornou uma cidade. Minas, que era Minas de Ouro, mas hoje em dia é Minas Gerais. E São Paulo, após a guerra, se tornaram capitanias ligadas diretamente à coroa, retirando o poder do Rio de Janeiro sobre eles. Porque naquela época, Rio de Janeiro era muito influente no país inteiro. E ele mandava muito tipo, na Minas de Ouro, que era Minas Gerais e São Paulo. Mas depois dessa guerra, eles tipo, meio que cortaram os laços e eles não conseguiam mais tipo, mandar e tudo. E é isso. Aí vem aqui. Obrigada por assistir. O que é essa última sala aí? Ah, tá. É um museu e um povinho falando obrigada por assistir. Ah, tá. Entendi. Pois bem, Marcela. Marcela, me explica como é que foi o trabalho de vocês, como é que vocês dividiram o trabalho, o grupo é... Cadê? Oh, meu Deus do céu. Eu troquei os nomes aqui. Peraí, deixa eu só consertar um negócio aqui rapidinho. O grupo é Marcela, Isabela, Luísa e Luísa. O grupo das Júlias e o grupo das Luísas. Marcela, como é que foi? Como é que vocês fizeram o grupo de vocês aí? Como é que vocês se organizaram? A gente pegou os tópicos, né, que tinha lá e a gente dividiu entre a gente. E aí depois a parte do computador, sabe? De passar para o Word e passar para o museu, eu tipo, preferi ficar porque eu era, eu acho que do grupo que mais conseguia fazer essas coisas. Aqui, mas eu vi que você tem um MacBook. Você tem o PowerPoint aí no seu Mac? Tem. Mas eu acho Ah, que não é tá. isso. Eu não estava conseguindo fazer pelo PowerPoint, eu preferi fazer pelo outro. Ah, tá. Então, como é que é o nome do aplicativo? Eu esqueci o nome do aplicativo. Chama Keynote. Isso, Keynote. Olha só, vocês têm até sexta-feira para enviar o roteiro. Eu acho que dá para dar uma mexida aí também no layout do Keynote aí. Dá para dar uma caprichada um pouco melhor. O conteúdo está bem tranquilo, bem explicado, tudo normal, tudo certo. Agora, uma coisa que eu queria destacar é o fato de que a Guerra dos Emboabas deu origem a Minas Gerais. A gente considera o período de fundação de Minas Gerais a consequência da Guerra dos Emboabas. E é importante também saber que os Emboabas, embora tenham vencido os paulistas militarmente, os Emboabas eles não tiveram direito exclusivo de exploração do ouro. Quem determinava, quem tinha o direito de exploração do ouro aqui em Minas Gerais era a coroa portuguesa. E aí a coroa portuguesa que dava concessão para os mineradores, para os mineiros explorarem o ouro, tá? Então, a Guerra dos Emboabas é um mito fundador de Minas Gerais. E os paulistas vieram, os emboabas vieram de outros lugares, eles eram forasteiros, e aí eles tretaram muito. Houve conflitos em toda essa região que a gente está aqui, de Nova Lima, Belo Horizonte, Caeté, Sabará, Moeda, houve conflitos da Guerra dos Emboabas. Foram muitos conflitos, na verdade. É um conflito muito complexo, na verdade. Mas a gente geralmente resume, mas mostrando que a mineração, ela não foi tipo assim, pessoas contentes, alegres, caminhando e cantando uma linda canção, vem aqui em Minas, descobre ouro e aí começam a trocar farpas. Não, a coisa foi dura, difícil, complicada. A extração de ouro é um trabalho muito duro, difícil, e isso levou a conflitos, e esses conflitos resultaram na morte de várias pessoas. Portanto, a Guerra dos Emboabas ela é extremamente importante para a gente por vários motivos. O primeiro, porque a partir da guerra, a coroa portuguesa começa a atuar de forma mais dura aqui na colônia. Então, a coroa começa a assumir um controle muito maior aqui da colônia. Então, vai criar as casas de fundição. Como vocês vão em Ouro Preto, vocês já tiveram uma oportunidade de ir lá na casa de fundição. É onde o ouro era transformado, porque o ouro aqui em Minas Gerais, a maioria, grande parte, era encontrado em pó, e aí o ouro era fundido e transformado em barrinha. Então, isso era feito na casa de fundição. Então, o controle da coroa fica muito maior, Minas Gerais surge,
não como em Minas Gerais, Minas Gerais passa a ser chamada de Capitania das Minas do Ouro. E uma outra consequência da Guerra dos Emboabas é o fato de que os paulistas, ao serem expulsos daqui, foram para a região do Mato Grosso e Goiás, ajudando na expansão territorial do Brasil. Então, os paulistas foram muito importantes também, apesar de terem feito coisas absurdas, mas foram importantes. Você queria falar alguma coisa, Marcela? Edmar, tipo assim, eu coloquei essa parte do... Ai, tipo, essas consequências, eu não coloquei todas elas no museu. Eu coloquei, tipo assim, isso que você falou, tá tudo no Word. Você quer que eu passe pro museu também? Ou não precisa? Não precisa não. Não precisa, porque o museu, na verdade, eu adoro museu, mas eu sou um caso à parte. A maioria das pessoas tem muita preguiça de museu e tal. Enfim, o museu ele tem que ser o mais atraente possível, né? Então, muito mais imagem, não precisa colocar muita informação, não. Tá? Tá tudo certo. Eu fiquei com medo de ficar com muita informação. Isso. E aí, seguinte, então, se vocês puderem dar uma caprichadinha no museu, se quiserem mudar alguma coisa e tal, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a galera da Revolt Beckman. Vou dar uma corrigidinha, aí eu devolvo para vocês e vocês podem melhorar e me devolver depois. Dá para a nota final. Beleza, Marcela? Eu queria falar que esse museu é muito difícil. Não! Eu achei muito complicado fazer ele. É muito difícil mesmo. Agora, esse museu, eu coloco vocês para fazerem, não porque eu quero torturá-los, de forma alguma. É porque, na verdade, para você fazer esse museu, você tem que fazer um planejamento programático. Você tem que fazer tem um pouco de noção de programação. Para fazer aquele efeito, você tem que fazer esse comando, enfim. Vocês sabem que a programação ela é uma linguagem extremamente importante nos dias atuais e vai ser cada vez mais importante. Então, quem dominar essa ferramenta vai dominar o mundo. Eu recomendo para vocês que, mesmo sendo muito chato, aprendam pelo menos o básico de programação, porque isso vai ser fundamental em qualquer profissão que você vai exercer. Qualquer profissão, a programação vai ser extremamente necessária. Tá bom? Obrigada, Edmar. Obrigado, Marcela. Deixa eu ver aqui, o próximo grupo é o grupo da Revolte Felipe dos Santos. É o Gabriel Uth, Lucas Cucati, Pedro Oliveira, Nicole e Igor. O Igor me falou aqui que não tem quem ia apresentar, não está aqui. É isso, produção? Cadê o Igor? O Igor me falou aqui, ó. Bom dia, Edmar. As pessoas do nosso grupo que iam apresentar não estão na live. Pois é, Igor. É o seguinte, o protocolo é o seguinte. Quando tem a apresentação e o grupo não está pronto, vai haver aí algum desconto no aproveitamento, viu? Então, sei lá, dá uma coisa, chama a galera aí, não sei. Mas porque já tinha que estar pronto, tá? O próximo grupo está pronto? Inconfidência Mineira, Luísa Nogueira, Marina Andrade, Liz Maria, Rafaela Bernardo. Vocês estão aí? Ixi. Ó, dá uma ligada. Quem falou que eu não identifiquei? Isso. Quem que vai apresentar, Luísa? Oi, Edmar, eu que vou apresentar, só que é a Marina que vai ter que compartilhar a tela, que ela que tá com o PowerPoint com ela. Tem problema não, tá ótimo. Então deixa eu só colocar aqui a Inconfidência Mineira, né? Deixa eu ver o oitavo A. Deixa eu só colocar os nomes de vocês aqui, senão eu me confundo. Luísa, Marina, Andrade, Liz, Rafaela e Bernardo. Você tá bem, Luísa? Tá tudo tranquilo com você? Tudo em paz? Sim. Uhum. Que coisa boa. Vocês têm que participar mais da live. Eu preciso ouvir mais a voz de vocês na sexta-feira. Então, deixa eu colocar só a Inconfidência Mineira. Quem que vai compartilhar a tela? A Marina já tá compartilhando. A Marina, né?
Ah, tá. Uhum. Olha só. Que é isso? Que programa é esse que vocês fizeram? Google. A gente fez para fazer um mapa mental. Ah, Ô, Edmar, a então, gente fez isso aí para explicar e depois fizemos um jogo. beleza. Manda A gente bala. opinou para fazer um jogo de enigma em vez do museu. Ótimo, perfeito, perfeito. Tá. Então, a gente vai fazer o jogo de enigma e tudo, e aqui eu vou primeiro explicar sobre a Confidência Mineira. Então, a Confidência Mineira ocorreu em 1789, em Minas Gerais, né? Que foi por causa que a gente queria meio que ter a independência de Minas Gerais e do Brasil, né, de Portugal. Aí teve um final muito ruim, que foi a morte de Tiradentes e outras pessoas, como o Cláudio Manuel da Costa, e os dois morreram enforcados, né? Aí essas são meio que as coisas principais da Inconfidência, que aconteceu em Minas Gerais, que Tiradentes morreu enforcado e que foi em 1789. E também teve a derrama, que derrama é quando cada indivíduo paga um imposto para completar a quantia que deveria ser paga para o governo, né? E a de Tiradentes foi pagar 100 arrobas de ouro para Portugal. Uhum. Agora começar a fazer enigma e vamos ter perguntas e quem quer saber a resposta pode colocar no chat. Então, a primeira pergunta é onde que ocorreu a Confidência Mineira? Né? Em Brasília ou em Minas Gerais? Aí quem souber pode colocar no chat. E também a gente fez eu esqueci de falar antes, que a gente dividiu quem acertar as respostas em grupos, que são os grupos desse trabalho. E no final, quem tiver mais pontos, o grupo, né, ganha. Ou seja, se uma pessoa fazer um ponto e tudo, a gente soma os pontos com as pessoas do grupo, né, total, e a pessoa ganha. E o grupo ganha. A Marcela foi a primeira a acertar, Minas Gerais. A segunda pergunta é quando que ocorreu? Em 1789 ou 1873? Aí quem que era o líder dos Inconfidentes, que é Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes ou Joaquim Manuel VIII? Sim, é Tiradentes mesmo, mas a gente colocou os dois, Tiradentes e Joaquim José da Silva Xavier, porque os dois têm são a mesma pessoa, né? Só que o Joaquim José da Silva Xavier ganhou esse nome porque ele trabalhava como dentista na época, mas mesmo sem ter estudado profissionalmente essa profissão, né? Mas ele ganhou esse dente por causa que ele trabalhava como dentista. Então, o certo é Tiradentes ou Joaquim, né? Mas aí, qual que é o nome correto do objetivo principal da Inconfidência Mineira? Derrame, derrama ou derramo? O certo é derrama. A Isabela Cal que acertou.
o que é uma derrama e como que foi a de Tiradentes. Aí quem souber pode colocar no chat. Sim, derrama foi tipo um imposto que o povo, né, tinha que pagar para completar a dívida, que no caso eram 100 arrobas de ouro para Portugal. E na opinião de vocês, qual foi o fato mais importante da Inconfidência? Bom povo de Deus. Essa não tem bem uma resposta muito certa por opinião de cada um. Mas pode, sim, Júlia pode ser a morte de Tiradentes também. A gente também acha que nosso grupo que seria a morte de Tiradentes, já que ele foi o único que assumiu a culpa pelos Inconfidentes. E qual foi o resultado final desse movimento? Morte de todos os Inconfidentes ou morte apenas do líder? Isso, é a morte apenas do líder. Agora a gente vai colocar as nossas conclusões pessoais no chat. E Não, Marina, não precisa não. Marina, né? Não, quem está falando é a Luísa. A Marina está compartilhando. Luísa, não precisa não, porque as conclusões pessoais a gente vai colocar só no roteiro, tá? Vocês conseguiram fazer o roteiro? sim, a gente está fazendo. Tá. Então tem até a sexta-feira para entregar. Olha só, tem mais alguma coisa da apresentação aí? Não, só as referências mesmo. Ótimo. Então tá. Beleza. Aí agora é só descompartilhar a tela que tá beleza. Olha só, bacana, muito bacana a apresentação com o mapa mental, né? Com o joguinho, ótimo. Seguinte, é importante alguma. Oi. É porque eu posso falar quem venceu o jogo? Pode falar. O grupo da Guerra dos Emboabas venceu. Que a galera participou mais, né? E respondeu mais correto, né? Isso, eles tiveram mais pontos. Ah, então tá muito bem. Quem que é do grupo da Guerra dos Emboabas foi a Júlia Silva e que mais? Marcela, Isabela Ocawa, Luísa Dantas, Luísa Camargo Ah, e Luísa Rodrigues. a Júlia da Herbert Beckman. Muito bem. Olha só, moçada, então é o seguinte, em relação à questão da Inconfidência, a gente só esclarecer alguns fatos assim. A derrama, ela não era especificamente um ato revoltoso, era a cobrança de impostos atrasados
E aí, é o seguinte, no dia que aconteceria a segunda derrama, que eu tinha tido uma primeira, e aí na segunda eles aproveitariam o clima de instabilidade, porque é muito violento. Os soldados viriam, invadiriam as casas, iriam pegar coisas, objetos pessoais para cobrir o imposto devido ao rei. Então eles aproveitariam esse clima de confusão, soldados invadindo casa, e aí eles apreenderiam os soldados e aí tomariam o poder. Então esse era o plano, né? Acontece que não aconteceu nada. Por quê? Porque antes do dia da derrama, o Tiradentes foi preso e alguns líderes inconfidentes também foi. Tiradentes estava no Rio de Janeiro. O Tiradentes, efetivamente, não era o líder da Inconfidência Mineira. Ele era um dos principais divulgadores da Inconfidência, mas ele não chegou a ser o líder, efetivamente. Acontece que ele ficou mais famoso porque foi o único que foi punido com a morte, tá? E aí, enfim, a Inconfidência Mineira, à época, lutava pela proclamação da República e para a independência do Brasil. Independência do Brasil, não, independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E depois a proclamação da República. Acontece que o movimento não aconteceu, o movimento não foi para frente, o movimento foi delatado e ele ficou só no plano das ideias. Entretanto, Tiradentes sofreu a punição exemplar, que foi, ele foi enforcado e aí depois ele foi esquartejado. E à época a família dele foi, enfim, perseguida. Seguinte, tivemos 3 apresentações só, então na próxima terça-feira a gente vai ter o restante das apresentações. Quem não me mandou ainda o roteiro, mande até sexta-feira, por favor. Mesmo que vocês que não apresentaram ainda, é importante vocês mandarem para mim, tá? Agradeço aos grupos que fizeram aí, foi muito bom a dedicação, o trabalho. Continuem assim, porque isso é muito importante. A gente está fazendo o melhor possível dentro dessa situação difícil e podem contar comigo para qualquer coisa, tá? Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, Edmar, obrigada. Tchau, tchau.